Ok, estamos aqui para mais um podcast. O podcast é informação. Como diz meu amigo Geraldo Freire, o comunicador da maioria, o rádio, o som é o livro do povo, daquelas pessoas que não sabem ler, que às vezes precisam pegar as informações através dos ouvidos. Então eu me sinto muito grato quando a gente pode fazer um podcast. É informação, é som, é audiovisual. As pessoas têm que ter maneiras de ter as suas próprias informações para gerar sua convicção, gerar sua base de informação. Hoje eu tenho o prazer de receber dois convidados que vão falar acerca do movimento de 7 de setembro. É um prazer recebê-los. Maria do Sampaio, João Lucas, são do movimento Cidadão. Eles estão fazendo um interessante trabalho sobre essa questão de trazer o sentimento de nacionalidade para as ruas do Brasil. O 7 de setembro, que em fotos históricas era um dos acontecimentos do ano. As pessoas se preparavam para poder a festa do dia 7 de setembro. As cidades do interior paravam para o 7 de setembro. O Recife parava com a parada militar, que sempre representou o 7 de setembro no sentido de vamos afastar de vez colonialismo, aquela ideia. Então nós temos as nossas forças armadas, nós temos nossa soberania, que em última instância significa, dentro deste território, a última palavra quem dá é o país. Isso é o conceito de soberania. E a soberania, ela sempre está vinculada com as Forças Armadas. Porque você não pode ser a última palavra sem o poder militar, manos militares que estabeleçam a última palavra. Tá certo? Quando você não tem um exército, você não tem forças armadas, você tem uma mera proteção institucional e, como a gente vê em guerras e guerras e guerras, quem não tem poder, quem não pode se proteger, é invadido. E a história mundial, se a gente pegar um livro de história, A invadiu B, B invadiu C, C invadiu D, D invadiu... E assim, sempre teve vinculado ao poderio militar, de dizer, olha, nós vamos tomar conta do nosso terreiro, do nosso território. Sejam bem-vindos e vamos começar a falar de 7 de setembro. Como é que surgiu essa ideia do movimento cidadão? Do dia de setembro a gente colocou ali, para quem quiser ver, Viva Dom Pedro I. Eu sou um entusiasta de Pedro I. Ele foi um grande homem para o Brasil que ainda não foi talvez reconhecido como mereceria. Mas vamos lá, Maria Dulce, como foi que surgiu a ideia do movimento cidadão? Boa noite, Perazzo. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. João, que está aqui do meu lado. Bem, o movimento cidadão surgiu após o evento da pandemia, que foi o seguinte: nós éramos do Vem Pra Rua. Vem Pra Rua foi um movimento nacional que foi muito importante para o Brasil, porque deu palco para que as pessoas fossem às ruas reivindicar o que elas estavam querendo. Porque antigamente as pessoas reclamavam, ficavam dentro de casa e não tinha espaço para que os outros ouvissem o que eles queriam dizer. Então surgiu esse movimento que começou em 2015, um pouco em 2016. 2014 foi a campanha, né, de Aécio com Dilma. 2015 surgiu o Vem Pra Rua, já assim, um esboço do Vem Pra Rua, e eu entrei logo, porque quando eu comecei a ver o que é que estava acontecendo com o nosso país, que nós passamos muito tempo completamente alienados, e de repente eu vi o que estava acontecendo, o comunismo ou o socialismo tomando conta da América Latina. A Dilma queria fazer uma pátria grande. Nós víamos a Venezuela, teve Chávez, depois o Maduro, e a Nicarágua, a Guatemala, estava tudo tomado.
E eu comecei a estudar, a ler sobre o Foro de São Paulo, que ninguém sabia nem o que era Foro de São Paulo, e muita gente dizia que era folclore, que não existia, e realmente existia, que eu vi, inclusive, vídeos de vários congressos do Foro de São Paulo, e pregavam mesmo o comunismo de Cuba. Então, comecei a me pronunciar no Facebook, foi juntando um grupo, e daí foi surgindo. Surgiu Vem Pra Rua em São Paulo, quiseram abrir aqui em Recife, e eu entrei para participar. E foi um movimento importantíssimo para o impeachment de Dilma. Na base filosófica, o que a gente vê é o seguinte, se fala muito em globalismo, e o globalismo, ele tem essa vertente da extinção dos estados, ser um globo único. Então, assim, eles trabalham muito na ideia de que não existem fronteiras, de que não existe diferença étnica, linguística, religiosa. Mas isso existe. E que tudo deve ser uma pátria grande. Que essa ideia se contrapõe à ideia do nacionalismo, não é? De características coletivas de voz, de linguagem, de cultura, de religiosidade, de costumes. Então a gente tem de um lado o nacionalismo, que são assim, no que é que eu me pareço, em grande maioria, com o globalismo, que simplesmente põe para correr qualquer traço de coletividade nacional. Ou seja, religião não deve ter, porque, mais do que laicos, devemos ser ateus. Né? Porque assim, não basta ser laico, tem que ser ateu. E aí você vê que alguns políticos não podem mais nem dizer hoje em dia. Exatamente. Que são. Que eu acho o globalismo tão nocivo quanto o comunismo. Porque hoje nós estamos vendo aí, você vê o Fórum de Davos, com aquele, como é o nome dele, Klaus Schwab. O que ele prega é algo assim que você fica estarrecido. Porque eles querem um governo único, onde eles tenham todo o domínio. Inclusive, querem até agora essa agenda 2030 da ONU, que está diretamente ligada ao globalismo, quer diminuir a cadeia alimentar do mundo. Alegando que tem que diminuir a criação de gado, porque o gado, ele prejudica, que é o pum do boi, que chamam, né, que prejudica aí a atmosfera, né, o buraco negro, como eles dizem. E é incrível. Eles querem o domínio total, eles querem impor regras. Inclusive, recentemente, a OMS queria ser soberana quando tivesse uma pandemia, passando pela soberania de todos os países, para ela dar as ordens de como cada país deveria agir em caso de uma nova pandemia. Isso não pode existir. Cada país tem sua característica, né? Tem sua forma. Os médicos têm autonomia para tratar. Que nessa pandemia, inclusive, tiraram a autonomia do médico. Eles demonizaram medicamentos que tratavam logo aos primeiros sintomas, que isso foi provado logo no início. Alguns tratavam, assim, não existe uma conclusão definitiva da maioria. Uns acham que tratava, outros que não tratavam, mas assim, simplesmente você nem podia falar que podia. Mas você não pode. Bom, né? Cabe ao médico, existe uma lei que o médico tem autonomia para prescrever o medicamento que ele acredita que funciona. E realmente funcionou, porque hoje tem milhares de estudos científicos, inclusive de Itajaí, agora recente, que já saiu a segunda parte. E hoje o mundo inteiro reconhece, inclusive o CDC colocou sutilmente tratamento para Covid e ivermectina. Foi. Porque ninguém vai reconhecer, né? Porque quem negou e quem proibiu cometeu o quê? Assassinato. Infelizmente foi isso. Que impediu as pessoas de serem tratadas. Então, o que eu acho que o globalismo é igual ao comunismo. Semelhante. Porque é um grupo, uma elite, que quer dominar o mundo. Quer que o mundo fique à mercê das regras que eles impõem. Quando você fala isso, eu depois de Olavo de Carvalho, chegou a figura de Olavo de Carvalho, que deu pelo menos aqui no Brasil, que disse assim: deixa eu falar o outro lado. Deixa eu falar a outra impressão. Eu acho que muita gente começou a levar marretada na cabeça, porque disse: poxa, todas as verdades que eu aprendi foram essas. E aí, a gente ouve uma segunda opinião,
que sai daquele paradigma tão de verdade que a gente sempre ouviu falar. Outro dia eu fui no interior e Olavo de Carvalho, ele falava muito sobre Antônio Gramsci. Gramsci, que é o marxismo cultural. E quem não conhecer Antônio Gramsci não conhece absolutamente nada. Eu também não conhecia, sabe? E simplesmente ele dizia, olha, não conquiste os quartéis, conquiste as escolas. As escolas. Você tem que fazer uma dominação cultural de 50 a 70 anos. Doutrinação, praticamente. De uma doutrinação de que a verdade mais que deve prevalecer é um tipo de verdade. E isso não vai durar meses ou anos. São muitos anos, são décadas. Então, assim, você... E aí, aos poucos, eu comecei a ver alguma verdade. Eu cheguei numa escola, outro dia, numa escola pública, e estava lá os murais da escola. Você tinha que ler, por exemplo, Jorge Amado. E aí ganhava. Só que Jorge Amado, meu Deus, é aclamado. Só que a gente, se a gente vê por um lado, Jorge Amado é aclamado, por outro lado, Jorge Amado era do Partido Comunista. Mas depois ele saiu, viu? No final de Mas a grande obra dele foi fazendo antagonismo com o opressor e o oprimido. Capitães de Areia e tal. Sempre a figura do opressor oprimido. Ou seja, se predispunham os alunos a ler Jorge Amado. Né? No interior, o padre ele tem um discurso normalmente de teologia da libertação, ou seja, você não deve atuar para a salvação da sua alma, você deve atuar como um guerrilheiro social, ou seja, eles começaram a tomar a consciência dos padres, no sentido dos padres serem os libertadores, ou seja, então era escola de um lado, padre do outro, comunicação do outro, ou seja, você dava para ver, você pegar um livro de história, Maria Dulce, é incrível como eles retratam a Revolução Cubana como uma coisa maravilhosa, até hoje nos livros de história. Sabe? Não, mudaram o ensino completamente e por um pensamento único, uma linha só. Que hoje, em universidades, em faculdades, se você trouxer um conservador para fazer uma palestra, ele é enxotado da faculdade. Eles não permitem que tenha outra linha para que haja o oposto, né? Que haja o discurso, o questionamento. Eles só adotam uma linha única. E isso começou em 1985. Que o PT assumiu lá o Ministério da Cultura e da Educação e começou com a doutrinação nas escolas e hoje está o que a gente está vendo. Né? E esse ensino Paulo Freire, esse método... Segundo Olavo de Carvalho, há muitos anos, há pelo menos desde a década... Na verdade é o seguinte, o próprio Getúlio Vargas, ele tinha, assim, olha, da derrubada do imperador Dom Pedro II para cá, nós tivemos um sistema basicamente de esquerda. Aí o pessoal diz, não, e o fascismo é de direita? Muita gente entende que não. Por quê? O Mussolini dizia tudo pelo Estado, nada fora do Estado e tudo em favor do Estado. Ou seja... Estado grande. Não é? Então, assim, se a gente pegar o modelo de Getúlio Vargas tinha essa ideia de Petrobras grande, de Eletrobras grande, ou seja, país grande e muito funcionário público e muito controle. Ou seja, era um período completamente diferente no sentido de você colocar o cidadão em primeiro lugar como força motriz e não o Estado como força motriz. A ferrovia devia ser construída pelo Estado, nunca pelo particular. Então, assim, foram muitas situações que eu posso ver que da derrubada da República, do Império, até hoje a gente teve esse modo de pensar socialista, né? Muito, muito. E depois, nesses últimos anos, que foram praticamente 2 gerações, né? Aqui no Brasil nós tivemos Fernando Henrique,
depois Lula, 2 gestões, depois Dilma, 1 gestão e meia, né? Foi muito tempo e a população inteiramente alienada. Se preocupando com novela, com futebol. É hoje, por isso que eu digo, é muito importante esse 7 de setembro. Os 7 de setembro que também aconteceram, porque a população, eu acho que amadureceu. Antigamente você não tinha... Eu acho que uma das coisas que Bolsonaro resgatou foi o patriotismo no brasileiro, que a gente tinha perdido esse patriotismo. O brasileiro era futebol, aí todo mundo vestia verde e amarelo, torcia pro futebol, só nessa época. Você acha que... Eu já ouvi falar muito sobre isso, minha mãe falava sobre isso, ela dizia, meu filho, Pernambuco sempre teve um viés socialista. Desde a Revolução Pernambucana de 1817, também chamada de Revolução dos Padres. Veja só. Eles estavam meio que impregnados daquela ideia de Revolução Francesa, igualdade, fraternidade e tal, mas assim, num viés mais, digamos assim, progressista. Que eu chamo esse nome errado, né? Eu não sei por que chamam a esquerda de progressista, porque eu acho que devia se chamar retrógrado. Na época eles se chamavam... Mas hoje ainda continuam chamando. Na época eles se denominavam como liberais. Liberais, é. E os conservadores já se denominavam como conservadores, então você vê muita briga entre os liberais e conservadores. Os conservadores... sempre com aquela ideia de mudanças lentas e progressivas e eles mudanças radicais mas também com ideias liberais, né? Porque era da livre iniciativa, da livre empresa, da criação de infraestrutura para que você gerar emprego, gerar riqueza. Tudo isso o conservadorismo junto com o liberalismo sempre pregou, né? O que o outro, a esquerda pregava o oposto. Não sei, lá nos Estados Unidos, os liberais, eles são a esquerda. Então, assim, né? Porque agora os democratas mudaram da água para o vinho, né? Não são mais aqueles democratas da época de John Kennedy, não. Os democratas hoje têm uma linha literalmente bolivariana mesmo. É a esquerda daqui, é o PT daqui hoje, os democratas dos Estados Unidos. É praticamente o PT daqui. E Dom Pedro, pra mim, ele não tem uma rua com o nome dele aqui em Pernambuco. Tem não. Tem. Pedro II tem, né? Segundo, mas Pedro I não tem. Por quê? Porque ele foi... Pernambuco, nesse ímpeto liberal, mas no sentido de, ao mesmo tempo, se afastar do Brasil, ao mesmo tempo, colocar essas ideias coletivistas que vem pelo menos desde 1817, sabe? Pernambuco, por incrível que pareça, já saiu isso em várias pesquisas, que é um dos piores lugares para se fazer negócio do país. E aí, eu acho isso. Muito tem a ver com a ideia que todo empresário é um opressor. É vilão. Sabe? Isso está muito arraigado aqui na cultura do Estado. É muito diferente de uma pegada de São Paulo, que é business. Aqui é assim, existe muita... porque aqui essa doutrinação de esquerda que prega isso, que ainda isso é muito arcaico. O marxismo não existe mais na época atual, porque ele pregava era só o empregador e o empregado, só. Era a opressão do empregador em cima do empregado. Era o mais-valia que ele sugava do empregado, explorava. Hoje, com as leis trabalhistas que a gente tem, que até teve a reforma porque estava impraticável, tinha empresas que tinham que fechar por conta de processos trabalhistas em cima, né? E mudou um pouco, mas hoje não existe mais esta opressão que existia. Maria Dulce, agora vamos entrar por uma questão sensível. Teu pai, o ex-governador Cid Sampaio, era conhecido como um grande industrial. Foi quem industrializou Pernambuco, quem trouxe a Copérbo para cá, ainda hoje é uma das grandes indústrias de Pernambuco. Quem vai para o Cabo vê logo aquela fábrica enorme de borracha. Sintética. Não é? Trouxe assim, foi uma espécie de Juscelino Kubitschek de Pernambuco, porque trouxe muita fábrica, trouxe muito desenvolvimento. E assim, mesmo
não sendo da minha época, lógico, eu sempre o vi de Cid Sampaio como um grande industrial, como uma pessoa... E um industrial, logicamente, ele tem princípios bem diferentes de um progressista. Por quê? Porque ele não se entende a si próprio como um vilão da história. Não está naquela guerra de classes se entendendo como um vilão. Ou seja, ele acredita na iniciativa privada, ele acredita na transformação pelo trabalho. E seu pai teve essa característica de desenvolvimentista, mas pelo menos na minha visão, conservador. Mas ao mesmo tempo ele colocou um secretário de finanças que depois acabou tomando o protagonismo dele, que foi Miguel Arraes. Conta um pouco dessa história pra gente. Bem, foi o seguinte, meu pai era um empresário da indústria do açúcar. Ele foi presidente da Federação das Indústrias e foi presidente também chamava-se IAA, né, Instituto do Açúcar e do Álcool. Então, quando ele era presidente da Federação das Indústrias, ele não tinha a menor pretensão de ser político. Mas surgiu, eu acho que na época o governador era Cordeiro de Farias, aqui de Pernambuco. E surgiu um imposto que ia ser colocado para todo o Nordeste, do Código Tributário, que iria simplesmente acabar com a indústria, com o comércio. Então, os industriais e papai, que era presidente nessa época da Federação das Indústrias, se posicionaram contra esse imposto, esse código tributário. E foi uma verdadeira guerra, porque queriam impor e colocar isso. O PSD, que existiam dois partidos, o DN e o PSD. O PSD, há 30 anos que governava o Estado. 30 anos. E eram, assim, políticos retrógrados, era época de coronelismo, muito assistencialismo, política de cabresto no interior, como chamavam, que os coronéis aqui mandavam nos eleitores, aquelas cidades atrasadas do interior. E papai tinha uma ideia, papai era um visionário que ele via 100 anos na frente. Então ele se posicionou contra esse código tributário, foi uma luta horrorosa, conversou com os políticos, explicou porque ele estava contra, a associação comercial, inclusive, aderiu à indústria nesse aspecto. E ele não queriam ceder. Aí ele foi para a rádio e foi falar o que era o Código Tributário, que se colocasse ia acabar com a indústria do Nordeste, que ia acabar também com tudo, com o comércio, com a indústria, ia ser um absurdo. Pois bem, eles continuaram dizendo que iam colocar. Aí ele foi para a rádio, se colocar, nós vamos fazer uma greve. Vou parar Pernambuco. Ninguém sabia que ele tinha força. Eu acho que nem ele sabia que ele tinha o dom da palavra, né? Então ele foi para a rádio uma vez, foi para a rádio 2 vezes. Aí vamos fazer uma greve, Pernambuco vai parar. E ele parou Pernambuco no rádio. A cidade do Recife não se vendia nem chiclete, que a gente chamava chiclete, goma de mascar, no fiteiro. Tinha fiteiro, padaria, fechou tudo. Fechou por um dia, eles continuaram. Ele fechou por 3 dias. Isso só ele no rádio. Aí viram que ele tinha um poder enorme. Ele falava muito bem. E ele era um homem muito sério, sempre foi considerado um homem muito sério, muito honesto, que ele sempre foi. E depois disso, ainda foi uma guerra, mas conseguiram não colocar esse código tributário. Então resolveram lançá-lo para governador. E ele não queria, ele disse, não, eu não tenho interesse... Pela UDN. Eu não tenho interesse em política, não, mas tem que ir. O PSD há 30 anos que estava no poder. Então ele entrou, ele foi apoiado por toda a indústria, o pessoal da indústria e do comércio. Mas o que aconteceu? Como eles reinavam há 30 anos no poder, tinha toda uma máquina estatal, toda uma estrutura. Então a esquerda, que queria a mudança, resolveu apoiá-lo. Todos os partidos tinham naquela época, acho que tinha o PTB, tinha o PDT, tinha alguns partidos pequenos de esquerda. Inclusive até o Partido Comunista na época, existia, ele disse... Existe, né? Mas teve uma época que foi proibido, né? Foi na época dos militares, parece. Sim. Então a esquerda, ele recebeu o apoio da esquerda.
Sim. Então, como ele recebeu o apoio da esquerda, ele aceitou, apesar dele não ser esquerda. Mas papai, ele não era político. Ele era visionário, ele queria desenvolvimento. Ele tinha, olha, o governo dele foi um marco, foi um divisor de águas de Pernambuco. É porque não vou me estender muito. Tá aí a história para quem quiser. Ele trouxe a Sudene. O Bandep foi um banco de fomento para a Sudene. Ele trouxe indústrias, trouxe a Silp, que é o Vineito, a Brahma, trouxe aquela de Aço Norte, a Coperbo, que a Coperbo foi uma coisa assim, que era petro e alcoquímica. Era como se fosse a refinaria assim, de hoje em dia, né? Era uma refinaria, era uma coisa assim, super na frente. Ele via 100 anos na frente. E ele criou ainda, na época, Juscelino estava construindo Brasília e os estados ficavam à míngua. Literalmente à míngua. Não vinha dinheiro para os estados, porque o dinheiro era todo canalizado para a construção de Brasília. Porque a sede do governo era no Rio de Janeiro. Então, ele criou uma forma com a Coperbo, com o bônus BS, que ele foi criado no governo dele, de arrecadação, que não precisava de fiscalização. Todo mundo que comprasse no comércio tinha que exigir a nota, isso já é fiscalização, né? E com o número certo de notas, você saía trocando por selos, você colava os selos numa cartela, o número X de selos lhe dava um bônus, que o bônus era o bônus BS. Esse bônus dava um sorteio mensal. E o número X de bônus, você trocava por uma ação da Coperbo. Ainda hoje. Isso era ainda assim, hoje, imagina você fazer ainda isso. Ainda hoje chega cliente de vez em quando, dizendo, olha, no cofre do meu avô tem essas ações da Coperbo, o que é que eu faço? Eu já me deparei, eu já vi as cautelas na mão. Ele queria transformar o Cabo, aqui a cidade do Cabo, Pernambuco, num polo industrial de desenvolvimento, porque a miséria reinava aqui. O Nordeste era completamente abandonado. Ele lutou muito por essa região. Inclusive, ele foi a Juscelino inúmeras vezes, porque quem idealizou a Sudene não foi Celso Furtado, não. Foi meu pai. Fique você sabendo disso. Pois era, o Juscelino Kubitschek de Pernambuco. Ele foi a Juscelino, ele fez reunião com todos os governadores do Nordeste e foi liderando os governadores, a Juscelino, para mostrar o projeto que eles tinham para o Nordeste. E naquela época tudo tinha que ter uma troca, né? E o pessoal da UDN não queria sair do Rio de Janeiro. Quem é que queria sair do Rio de Janeiro para ir para Brasília? Me diga. Rio de Janeiro era o centro, era a capital do Brasil. Olha, sem brincadeira. Era mais ou menos você ir hoje para o Acre. Pronto, vai para Rondônia. Qualquer pessoa aqui de Recife, qualquer capital, e morar no Acre. No Piauí, no Acre. Eu digo Acre, sem desmerecer o Acre, mas é porque Brasília, na época, era um lugar que não tinha estrada, que não tinha, só chegava de avião, não tinha ainda infraestrutura de cidade, né? Aí ele fez reunião com o pessoal da UDN, ele disse que queria trazer para o Nordeste uma Brasília. Aí o Juscelino ficou espantado, é uma cidade? Não, a minha Brasília é diferente. Eu quero a salvação do Nordeste, que era a Sudene. Mas e aí, como foi que entrou Miguel Arraes nessa história? Sim, porque ele foi apoiado pela esquerda, certo? Arraes estava num desses partidos. Arraes não tinha a menor expressão. Tinha perdido, inclusive, uma candidatura. Quando, logo que ele entrou, teve a eleição para prefeito. Ele não queria botar Miguel Arraes, mas foi voto vencido. Porque não teve a coligação com os partidos, né? Naquela época existia, o partido político apoiou, porque ele tinha minoria na Assembleia, total aqui, na Assembleia de Deputados, porque a PSD há 30 anos que reinava. Aí ele foi voto vencido. Aí Arraes foi candidato a prefeito, tanto é que ele só entrou na campanha de Arraes quase que no final da campanha, que foram lá, disse, se o senhor não se mexer, Arraes vai perder. Aí ele teve que entrar na campanha e Arraes entrou para prefeito. Arraes, assim que entrou, assinou declaração, fez tudo. Assim que ele entrou para prefeito, teve a campanha para presidente da República, que foi justamente General Lott e Jânio Quadros. Jânio era da UDN, apesar de maluco, mas ninguém sabia. E Arraes já posicionou-se contrário, já brigou politicamente com meu pai, assim que ele assumiu a prefeitura. E aí, Pernambuco, com essa ideia, meio que desde 1817, um pensamento
de igualdade, fraternidade e não opressão, meio coletivista, tipo Revolução Francesa, se amoldou muito bem essa ideia de Miguel Arraes. Miguel Arraes, assim, eu lembro que Mas era assistencialista, né? Porque foi um governo que praticamente não saiu do canto. Sabe, quando eu li, comecei a ler as obras de Olavo de Carvalho, disse, olha, vocês têm que pensar nos próximos 100 anos. É porque o político, o cidadão pensa nos próximos meses, ou você tem que começar... Mas meu pai não era político, não, viu, Perazzo? Eu tô falando assim, ele era visionário, ele era desenvolvimentista, porque ele queria criar infraestrutura, ele queria levar o patamar dos menos favorecidos para que eles tivessem uma vida digna, porque ele era revoltado com a miséria que tinha no Nordeste e em Pernambuco, principalmente. Mas olha, o problema todo é o seguinte, chegou Brizola... Não, foi um caos. Chegou a Brizola, estatizou a refinaria. Quanto é que vale a refinaria? $1. Mesma coisa de Chaves. Quanto vale as refinarias aqui? $1. Miguel Arraes, não, me perdoem. Fidel Castro. Quanto vale a refinaria? $1. Evo Morales. Quanto vale a tua refinaria? $1. Aí você veja a situação que a gente se coloca no resto do mundo. Peraí. Eu venho aqui trazer um grande capital para fazer o retorno desse capital em 70 anos. Giro a política, entra um cara e diz, ó, teus bilhões que tu botou, agora é $1. Se quiser. Se não quiser, saia. E aí você vai começando a dizer, poxa, essa região geopolítica aqui, ela tem uma propensão a não ter longo prazo. E aí, eu não vou meter meu dinheiro aí não. Quantos e quantos fundos? Né? Porque assim, o dinheiro internacional vem de fundos. Fundos bombeiros de Nova York, fundo não sei de que eles têm que botar em empreendimentos viáveis que façam ter retorno sobre o capital. Mas assim, aquele dinheiro tem que render de forma que dê para os aposentados de lá 50 anos. Mas você tem que ter também com isso uma política estável, né? Uma política que seja... E você dizer assim, eu não posso, sabe? E aí, o Brasil já fez isso, Brizola já fez isso. A gente não precisa chegar em Evo Morales, não. E aí, é isso que eu fico vendo, assim, sabe? Vamos dividir... Mas Brizola, ele só falava mal dos capitais estrangeiros. Estatizou as coisas. E aí, como é que vai ser desse jeito, sabe? Eu tenho realmente condições de colocar dinheiro nesse país. Eu acho muito perigoso. Agora, João, queria que você começasse a conversar também. Até agora você estava quase que um espectador. Mas agora nós estamos trazendo muito capital estrangeiro para o Brasil. Veja, veja, Perazzo, o podcast anterior do Clóvis Corrêa, né, que é candidato agora, que é uma proposta muito boa. Eu assisti, achei muito bom, mas eu queria também fazer uma referência. Você contou um evento dele, que ele tem um processo da sua mãe, eu acho assim, alguma coisa aí, que você depois trouxe de novo esse processo e tal. E ele era uma das pessoas que estava no processo, né? Sim. Como desembargador. Sim. Quando começou a reforma da Previdência, eu procurei entender se era deficitário, se não era, se deveria ter reforma, se não deveria, até para a gente saber, entender as coisas e não falar por falar, né? E aí eu fui para uns 3 lugares aqui em Recife e outras coisas mais, na OAB e tal. E um dos lugares que eu fui foi uma faculdade lá em Jaboatão. E lá, eu acho que praticamente assim que eu vi, só tinha uma pessoa que discordou, que achava que deveria ter reforma da Previdência. E eu estava lá sentado e essa pessoa foi o advogado aí Perazzo, especialista na área de previdenciário. Eu estava lá e você disse o seguinte, você disse assim, mais ou menos, né? Eu vou discordar um pouquinho dos meus colegas, não vou agradar tanto, mas a reforma da Previdência, algumas coisas precisam ser feitas, mais ou menos por aí, né? E você falou de 2 coisas que marcou. E aí eu quero aproveitar um gancho para falar de uma coisa. Você falou de Olavo de Carvalho, de muitas coisas, citou o nome dele várias vezes. E Olavo sempre fala que o discurso tem o símbolo, o significado
e o referente. Né? E naquela fala sua lá, você falou do referente. Você disse, eu conheço uma médica que tem 6 aposentadorias. E eu fiquei pensando o seguinte, 6? Como é que é isso, né? E você explicou. Era médica, o marido Ganhava médico. 75 mil reais por mês. Eu não lembro de 75, mas eram 6. E eu fiquei querendo saber assim, como é que pode? Não sabia 75 mil reais. Mas aqui no Brasil tem muita distorção. 75 mil E reais por mês. depois você falou de outra coisa também, que um auditor fiscal, parece que quando ele se aposenta, o dinheiro que ele contribuiu para a Previdência, que é solidário, o sistema é solidário, ele só dá para 16 anos, mais ou menos. Me corrija se eu estiver errado. Né? E eu disse, poxa, além de ver outras coisas, mas eu quero dizer o seguinte, que a sua fala tinha referente. Você estava falando de algo concreto, substantivo, e aquilo foi muito bom e teve um valor extraordinário. Então, a gente, também o Maílson da Nóbrega falou, né, que a Previdência está em baixa batida para insolvência fiscal. Estava gravíssima a coisa no Brasil, muito grave. E de falar as coisas, de trazer para o referente, para saber daquilo que a gente está falando, é o que é muito importante hoje, que falta muito hoje no Brasil. A gente está vendo uma situação de se falando de liberdade de expressão e quando se fala de uma coisa assim, mas não é bem isso não. Pode prender, não pode prender assim, não é? A liberdade do cidadão, quer dizer, o devido processo legal. A gente está aqui também para falar um pouco disso, né? Porque está aí a situação do Brasil. A gente tem, como você falou, de Dom Pedro, e a gente vai aprendendo ao longo do tempo que a família real era muito boa. Quer dizer, o Brasil ganhou muito com eles e a gente aprende o contrário, que perdeu. Principalmente Pedro II, que já era Pedro II também. Pedro I, para mim, é o grande injustiçado do Brasil. Se fala... Olha, para você ter ideia, se não fosse Pedro I, nós, Pernambuco, seria uma Bolívia da vida. O Ceará seria uma Venezuela da vida. A Bahia seria um Equador. Ele sustentou um país único, imenso, grande, tá certo? Que isso assim, em termos da América Latina, nós somos fortes. Nós temos capacidade de distribuição de riqueza, porque primeiro realmente se fez o bolo crescer. Aquela ideia que a gente, vai fazer o bolo crescer e nunca distribui. O bolo está sendo distribuído. Senão não tinha 600 reais por mês. Tá muito. Senão não tinha SUS com bom tratamento. E nós somos responsáveis por mais de 50% do PIB da Muita gente fala do Sul. Que as Forças Armadas brasileiras foi ruim, foi isso, foi aquilo, tal. Bem, quem desenhou essa fronteira que a gente tem hoje, que você citou de um grande país? Pedro I. E as Forças Armadas brasileiras controlando tudo isso. Quer dizer, então a gente tem que saber das coisas para saber daquilo que a gente está falando. Como você falou, do elogio a Dom Pedro, ao sistema imperial, né? Quer dizer, então, no Brasil hoje a gente está vendo o seguinte, uma das coisas principais hoje é a questão da liberdade. E aí quando fala liberdade, a gente conversando, algumas pessoas disseram, o povo não sabe, o pessoal pensa que liberdade é estar preso e ficar solto. Não é só isso não, né? Liberdade, eu estou trazendo esse tema para a liberdade, porque é a situação do Brasil hoje. A liberdade é você poder, na sua área mesmo, a pessoa nega, o governo nega, digamos assim, o INSS, a aposentadoria, o benefício, e você vai para o juiz manda dar. Isso é liberdade, é você ter o direito para se socorrer. O direito de questionar e o direito de opinar que nós perdemos. Isso é uma das formas aqui, de liberdade. Né? Agora, Olha, no nosso país. A coisa é tão grave, que os ministros do Supremo Tribunal, eles estão realmente se achando maior do que a Constituição. Eu vou explicar por quê. Isso nós estamos vendo. Porque a Constituição, ela prevê plebiscito e referendo. Só foi feito 2 vezes isso no Brasil. 2. Uma foi para escolher o modelo de governo, né? Se era presidencialismo ou parlamentarismo, república ou monarquia, muito válido. E o outro foi sobre as armas. Nos Estados Unidos, eles, de 4 em 4 anos, junto com a eleição presidencial, normalmente eles colocam um referendo ou um plebiscito. Mas sobre as armas, o plebiscito foi a favor. E, no entanto, só foi colocado agora e que o Supremo está restringindo. Tolheu-se, exatamente. Quer dizer, faz o plebiscito. E se decide ao contrário. E se decide ao contrário. Decidir ao contrário, sabe por quê? Porque na cabeça
desses ministros, eles entendem mais da Constituição do que quem fez a Constituição. Roberto Jefferson, ele disse, olha, eu estive lá, eu debati, eu vi qual era... Não, foi Ives Gandra que disse isso, não? Não, eu não, acho que foi Roberto Jefferson. Não, Roberto Jefferson não foi constituinte, não. Bom, então foi Ives Gandra. Foi. Olha, se você for nos anais, você entende o... E aí, quando eu vi, o Supremo chegou perto de... Veja, uma coisa de tão óbvia. É proibida a reeleição de presidente da Câmara. Está na Constituição. Ainda foi 6-5 para dizer que podia. Não tinha que votar. Está na Constituição. Eles estão... O que acontece é o seguinte, o que eu acho, eles estão fazendo atualmente ativismo judicial. Eu acho que o Supremo Tribunal deixou de ser um tribunal para ser um partido político com poder de justiça, que é o que está acontecendo. Eles têm uma ideologia, certo? Porque você vê que a grande maioria foi colocada lá por Lula e Dilma. E eles não concordam com... nunca aceitaram a vitória de um conservador. E eles estão fazendo de tudo para derrubá-lo. Então, eles estão escancarando, passando por cima da lei. Não, veja, de pior forma de tudo é o assim, seguinte, absurda. olha, eu decido, ou nós decidimos, os 11, e o povo. Plebiscito não tem. Não existe plebiscito, não existe referendo. Nós nos colocamos numa posição de superior ao resto da humanidade, ou pelo menos ao resto da humanidade do Brasil. Ninguém tem condições de pensar, interpretar como eu. Eles acham que só eles sabem das coisas. E finalmente começam a dizer assim, poxa, o branco não é branco. Foi aqui que você o estava branco falando. é um prisma de luz, que na verdade é amarelo ou é vermelho, mas você só enxerga branco porque você não está vendo sob o prisma de luz. Ou seja, quando a gente é da faculdade de Direito, a gente tem como interpretar a lei de forma literal ou gramatical, né? Tem a forma de... teleológica, os fins, a forma histórica, sabe? O porquê da mudança da lei. Existem várias formas de interpretação. Só que, assim, a coisa mais óbvia do mundo é você entender um texto literal. Ele diz, olha, isso aqui é preto. E não tem que a gente fazer digressões. Olha, o preto, na verdade, não é preto. O preto é a ausência de cor. Então, isso aqui não é mais preto, isso aqui não existe. Logo, você é burro. E eu sou certo. E a Constituição tem que ser interpretada como uma falta de cor. E não que isso aqui é preto. Porque eu sei... Ou seja, aí aos poucos a gente vai vendo interpretações que deveriam ser literais, gramaticais, o cara fazendo uma... floreio dizendo exatamente o contrário. Olha, um ministro que num discurso diz que a internet deu voz aos imbecis. Ele disse isso em alto e bom tom. Tem uma coisa interessante. O ativismo judicial, eu estava estudando, e ele é até possível. A gente entende, às vezes, ele é até possível, mas é possível dentro de um patamar. Porque o direito tem que dizer, o juiz tem que dizer o direito. Então, é até possível, mas não extrapolar dali. A interpretação, hoje em dia, tudo é interpretável, sim, mas dentro de um patamar de razoabilidade. E não fora dela, completamente distante. Né? E outra coisa, o Estado que a gente vê, a gente fica observando, peraí, o Estado foi feito por causa do povo e não o povo por causa do Estado. O motivo de ser do Estado é o povo, né? E não o contrário. Então, isso está sendo desrespeitado. Quer dizer, quem exerce o poder, as autoridades exercem o poder. Tudo bem. Mas o titular do poder é o povo. É o povo que ele paga. só exerce. É o povo não que é paga. assim. Mas a gente está vendo o contrário. Paga o salário deles. Né? E na hora que a gente disser o povo vai ter que se posicionar sobre aborto. Isso não é um tema sensível. Mas deve caber ao povo. Eu também acho. E não aos 11 ministros do Supremo. Que já tem uma linha formada, inclusive. No Supremo do México, se legalizou o aborto. Eu falei isso no programa passado, vou falar aqui. Que o presidente do México disse, não me cabe tomar partido. Ou seja, eu vou ficar em cima do muro e vou deixar
que um grupo pequeno tome as decisões políticas direcionais de um povo. Eles não, olha, eles podem ser grandes, mas eles não são maiores do que o próprio povo. Exatamente. De quem fornece o poder político para eles. O detentor do poder, né? Do poder. E o povo, olha, ô Perazzo, mais de 57 milhões de brasileiros elegeram Bolsonaro, certo? Está na Constituição que todo o poder emana do povo e é exercido por seus representantes eleitos ou diretamente. Então, hoje, o povo está indo exercer o seu direito diretamente para dizer que o presidente da República nos representa. Porque eles querem tirar essa representatividade, porque hoje quem manda no país são eles. Eles estão mandando no país. Decretos do presidente são derrubados. Você veja agora, que absurdo. Foi votado no Congresso Nacional o piso salarial do enfermeiro. Foi votado na Câmara, foi votado no Senado, foi aprovado, sancionado pelo presidente. E domingo, na véspera, o pagamento seria hoje, segunda-feira. Barroso vetou. Barroso vetou. Quer dizer, ele se acha no direito de vetar. Ele não legisla. O Supremo não foi feito para legislar. Quem legisla é o Congresso. Então o Congresso legisla e ele veta. E uma coisa importante... Atendendo sempre a um pedido de qualquer instituição. Uma coisa interessante também é que a democracia, que tanto é falada, né? A pessoa, não, em nome dela, ela é agredida. Ou o Estado de Direito. Está defendendo o Estado de Direito. Mas em nome disso, agride o Estado de Direito. Em nome da democracia se tira a liberdade coisa, do povo. Outra coisa, em nome da liberdade de expressão se tira a liberdade de pois expressão. Pois e outra coisa, Perazzo. A coisa mais imunda que eu já vi foi alguns políticos dizerem que as manifestações de 7 de setembro eram antidemocráticas. Foi político, não foram os ministros também do Supremo. Meu Deus, olha, pessoal, eles colocaram uma premissa. Quem é conservador é genocida. E é fascista. Genocida tem que ficar calado. Então, assim, tem um cara lá dizendo assim, artigo 142, ou seja, você pega uma multidão de 10 mil pessoas, que tem um ou dois que pode manifestar o artigo 142, você olha, todos ali, não, é um cara que estava com uma bandeira e ele tem o direito de pensar. Ele não tá, sabe, é uma interpretação. Aí você simplesmente, olha, vamos proibir toda essa manifestação conservadora, porque ali do meio ali tem está uma pedindo radical. intervenção militar. Coisa, pois é, por causa de um que está pedindo, ele diz que são todas, já entendi. E aí, sei lá, o cara vai em cima daquele lá. Aqui, ó. E a democracia é o sistema da opinião. A opinião pública é necessária na democracia para que a gente conheça os melhores e vote nos melhores. Então, é premissa da democracia a liberdade de expressão. É lógico, tem suas consequências, mas dentro dos patamares legais, né? Você responde, mas tem, é fundamental. Sem liberdade de expressão não tem democracia, você não pode falar. Sim, mas se você se sentir ofendido com a opinião dele, entre na primeira instância. Eu vou falar nomes. Nomes agora. Rodrigo Maia. Teve um deputado que disse assim, olha, estão queimando a bandeira do Brasil. Eu acho que somos todos nós concordamos aqui que isso é um crime, que é realmente crime, você queimar um dos símbolos nacionais. E segundo, vamos aumentar a pena, eu acho que todo mundo concorda. Aí Rodrigo Maia, na época, que era o presidente da Câmara, disse: são as mesmas pessoas que colocam fora isso ou fora aquilo e fora o Congresso. Passa não! Então ele estava associando, veja só, algumas pessoas que falavam em fecha o Congresso, fecha o Supremo. Não é porque né? não se sentiam, na verdade, no fundo é isso, não se sentiam representados, aí diz, fecha o Congresso, uma forma de pensamento, dizer assim, ó, como eu não me sinto representante, fechar ou não fechar, não importa. Mas é o que está acontecendo hoje no Brasil. E o cara já associou que isso e queimar a bandeira era o mesmo cara. Ou seja, fazem umas associações loucas, indevidas, e botam isso como premissa de verdade. Tá entendendo? Uma outra coisa é o Rodrigo Pacheco, as narrativas estão se sobrepondo aos fatos verdadeiros. O Rodrigo Pacheco, por exemplo, quando se pergunta para ele como é que está a situação essa aqui, ele diz, não, está tudo bem. Ele sabe que não está tudo bem.
Ele sabe. Eu não acho tá que tudo é bem. hoje- é o- Ele tem conhecimento para isso. Ele é o grande responsável, Rodrigo Pacheco, pela situação que nós estamos passando hoje. Ele é responsável porque ele é cúmplice, ele é covarde. Porque ele tem mais de 50 pedidos de impeachment para Alexandre de Moraes na gaveta, que ele não dá andamento. Por quê? Porque tem o rabo preso. E é por isso que nós precisamos mudar esse Não, parlamento. E aí, o que a gente precisa mudar, na minha opinião, é o seguinte. Primeiro, votar em legendas, não votar em pessoas. Ainda hoje eu vi uma coisa horrível. Eu acho pior também votar em legenda, que você carrega muita gente que você não quer. Pronto, mas aí você leva um combo daquilo que você acha que é certo. As ideias principais. Mas hoje não tem, os partidos hoje não têm uma ideologia. A gente precisa... Tem. Não O tem. PT tem, o PSOL tem, o PCO tem. Tem, mas né? é o plano de poder que eles querem. Mas eles têm. Sim. O que eu acho que aí você vê, e de direita, e até aquele de Bolsonaro, como é o União pelo Brasil, não teve. Que agora é outro, né? Aí você diz, mas no futuro, eu acho que você devia dizer, ó, eu vou votar num combo. Eu sou a favor ou contra a legalização das drogas. Aí você vê, olha, essa legenda aqui diz que é contra, essa aqui diz que é a favor. Aborto, essa diz que é a favor, é contra, essa aqui é a favor. Quem rouba celular, esse aqui é contra, esse aqui é a favor, de despenalizar. Mas eu Ideologia de gênero, essa legenda aqui é contra, essa legenda é a favor. Ou seja, você tem que votar num conjunto de ideias, é minha opinião. Mas se tivesse, né? Porque os partidos perderam suas identidades. Porque hoje, por exemplo, eu até gostei quando criou-se o Partido Novo, a princípio. Hoje eu não gosto mais do Partido Novo. Mas aquele deputado Van Hatten, Marcel Van Hatten, eu acho um excelente parlamentar. Mas ele não pode, ele sozinho é uma Eu andorinha sei. que não faz verão. A gente precisava de grupos que a gente pudesse, olha, todos vão falar mais ou menos igual a Van Hatten, porque assim... Mas tem que haver uma reforma política para isso. Eu acho que tem que ter, porque realmente a forma que é feita hoje é terrível. Dulce, uma coisa interessante, eu estava vendo um podcast anterior, né, do Clóvis, e eu vi que é muito bom, Perazzo, essa sua iniciativa de fazer algo que pode ser feito. Porque muitas pessoas não sabem nem o que está acontecendo, outras não querem fazer nada, e a gente sabe que a gente tem responsabilidade pelo nosso país, né? Isso que você faz de trazer um assunto, de se posicionar, de não pensar só economicamente, mas pensar nas realidades, nas consequências do país, né? Dos netos, dos filhos, da geração da gente, né? Isso é muito importante. Eu queria dizer isso, que isso é muito importante. Porque um detalhe desse leva para outra pessoa. E outra pessoa entende e a partir dali faz alguma coisa também. É preciso que as pessoas façam alguma coisa. E as pessoas se conscientizem, porque o que Da está situação, acontecendo conscientiza da hoje? A eleição está polarizada. Não resta a tem que menor ser. dúvida. Tá, Tem que ser. ou é porque um ou é o outro. Porque, vê só, Ou é- Lula disse, temos a democracia perfeita. Era quando todos os candidatos eram de esquerda. Que democracia é essa que é perfeita porque você não tem polarização? Democracia que Polarização quer é justamente isso, é debate de regulamentar a imprensa. Como vê Que o democracia é essa? E a democracia ideologia pressupõe... de gênero. Pois é. Eu tenho que ter quem é contra e eu tenho que ter Tem quem é a favor. pra poder dizer assim, se não... Você não tem mais homem e mulher? Você está cala a grávida, boca. não pode perguntar? Cala a boca, quem manda sou eu e se você disser errado, você é homofóbico. Não quer isso, Mas pô. é o que está agora. Esses inquéritos aí do Supremo, você tem um inquérito antidemocrático, você tem um inquérito das fake news e você tem um inquérito da milícia digital. Então, quem diz o que é fake news, o que é antidemocrático e o que é milícia digital é a cabeça de Alexandre de Moraes. E outra coisa, né? É ele quem diz. Você é condenado no Supremo, acabou, não tem segunda instância praticamente, você... E ele agora está julgando... Acabou-se ali, você não tinha a que pessoa- ser julgado por aquele juiz, que não era o juiz natural. Isso é Não terrível. tem foro privilegiado mais. Ele julga agora cidadão comum, como ele fez agora com esses empresários. Esses empresários foi um absurdo o que ele fez. Ele se... Olavo falava muito que existia pessoas como vocês dois, que são franco-atiradores, mas mereciam um exército. Com É difícil. organização, Perazzo, com a gente... reuniões, com ações em conjunto programadas. Ele dizia muito isso. Os conservadores são atiradores, livre atiradores, que cada um tenta resolver com sua voz, mas falta essa unidade de partido.
de reunião, sabe? Quando você falou ainda agora não vem pra rua e tal, foram iniciativas que no começo começaram como povo, daqui a pouco alguns tomaram um rumo político, outros que a gente até nem pensava, mas assim, pelo menos pelo que você me falou, nenhum tomou exatamente o rumo político que você poderia ter tomado, né? O que é que você acha desses vem pra rua? Tinha o vem pra rua, tinha aquele outro... MBL. Nas ruas. MBL. MBL, né? Era. Mas o Vem Pra Rua... Kataguiri, né? E assim, eles... Vem Pra Rua, o MBL era forte em São Paulo. Vem Pra Rua, eu fui pra uma reunião que tinha anual no Vem Pra Rua. Uma apoteose. Tinha gente do Rio Grande do Sul ao Amazonas. De todos os estados tinha representante. Quando tinham as manifestações, eram nacionais. Vinha a pauta, a gente fazia. Então a coisa era muito grande. A página daqui de Recife, que não podia ter, hoje tem 1 milhão, mas naquela época, 65 mil seguidores, assim, subiu. Era uma apoteose, Facebook. E depois o Facebook começou a ver que era tudo gratuito, né? A gente fazia os convites para manifestação através do Facebook e ele começou a cercear, né? Vocês tiveram muita censura, Dulce? Tivemos. E agora Como é que foi isso aí? A primeira manifestação que foi aquela... A primeira não, né? A que foi a maior do Brasil, aquela que botou 1,5 milhão na Paulista, se lembra? Foi Sim. dia 13 de março de 2016. Deixa eu ver se eu encontro as imagens aqui. Foi uma apoteose. Vamos lá. Essa foi a de 13 de março, aqui em Recife. Essa daí você não via nem o princípio, nem o fim da avenida. Essa daí tá com o Lula, né? É o Pichuleco ainda, não era o Pichuleco? Pichuleco. Pra ser preso, né? A gente não queria a prisão de Lula, olha ele vestido de presidiário aí. Vamos lá, essa segunda aqui, ó. Isso foi aqui em Recife? Todas são aqui em Recife. Essa daí... Vocês convocavam as pessoas Exato. através das redes sociais? Exatamente. Páginas específicas? Não, a gente manda para todos os grupos de WhatsApp, a gente colocava no Facebook, colocava no Instagram, colocava em todo canto, como a gente está fazendo agora com 7 de setembro. Convocando as pessoas. O problema é daqui a pouco se criar, digamos assim, um problema em cima disso. Olha, na verdade eles estão financiando campanhas e não sei o quê, e aí de onde veio o dinheiro, e a gente vê esses inquéritos mas saindo assim no meio. Aí você vai aqui, tá aqui, brasileiros, em 7 de setembro, que tem uma linha conservadora, não é? A gente não pode negar que essas pessoas... Mas essas pessoas têm orgulho de 7 de setembro, orgulho de independência, orgulho de... Liberdade também. Liberdade, de princípios conservadores. E aí, quando a gente vê... Porque aí eles vão muito mais, viu, Perazzo? Lutar pela liberdade, lutar pelo direito de opinar, de questionar, porque nós estamos numa ditadura do judiciário. E porque nós não... Esse pessoal que vai para o 7 de setembro para a avenida vai comemorar, tudo bem, o 7 de setembro, que é a independência, né? Que foi a formação, inclusive, do próprio brasileiro, mas vai lutar pela sua liberdade, porque a gente não está indo assistir a parada militar, a gente está indo lutar se destaque, pela né? liberdade. Muito interessante aqui, tá uma foto sua, um rapaz, uma moça muito bonita. Aqui, agora, algumas coisas assim me chamam a atenção. Primeiro, tu tá aí, ó, na época não vem pra rua. Tá aí, ó, vem pra rua. .com, basta. E a outra questão aí, ele tava na Lava Jato, eu acredito. Como é tua visão hoje sobre a Lava Jato e como é que você viu essa dissipação do Vem Pra Rua, assim, que hoje eu não vejo. O Vem Pra Rua apoiava o Lava Jato em gênero, no migral, como todo o Brasil apoiou, porque ele simplesmente descortinou aí o que eram os bastidores da política, que a gente não sabia que tamanha era a corrupção, né? Então começou com o mensalão e depois o petrolão, porque na vigência do mensalão estava o petrolão a todo vapor também. E agora depois eu tive algumas assim restrições da forma que a coisa foi feita. Se a gente analisar a Lava Jato direitinho, foi uma maravilha, porque mostrou a organização criminosa, que era o PT, com o chefe da quadrilha, que era o ex-presidiário. Mas eles só condenaram praticamente as pessoas do PT. Se você analisar direitinho, quando foi chegando no PSDB, havia
que tinha muitos também, muitos políticos do PSDB que estavam metidos, estavam, aliás, ali era o Congresso inteiro, né? Porque até para fazer aprovar algum projeto de lei, tinha que rolar dinheiro, porque se fosse para beneficiar, vamos dizer, a indústria, se eles não pagassem, não se votava. Tudo era vendido naquela época, no Congresso Nacional. Então, o envolvimento era de quase todos os políticos que estavam envolvidos ali. Aí a Lava Jato foi muito importante para o Brasil, muito importantíssima, mas hoje a gente, analisando com outros olhos, simplesmente a gente vê que ela tinha um viés para um lado só. Algumas pessoas, e hoje a gente também observa, diante do que está sendo feito, quer dizer, tudo a gente é um aprendizado na vida, né? Diante do que o Supremo Tribunal está fazendo com as pessoas, a exposição, abrir o inquérito, coloca na manchete, e depois você constata que aquilo, você não achou nada, mas a manchete já foi feita. A Lava Jato fez muito isso também, que não era muito correto. Apesar da grande maioria, realmente era corrupta. Mas você não pode, diante de alguns indícios, você já botar na lama o nome da pessoa antes de haver uma investigação e processo, né? Pela tua expectativa, esse 7 de setembro vai ser maior ou menor do que o ano passado? O que é que você está sentindo das redes? Olha, eu não sei nem lhe dizer. Eu sei que pelo retorno que a gente está recebendo, parece que vai ser muito grande, viu? Quem quiser pode seguir aí o Movimento Cidadão, né? Pois é. Aqui Vai ser às 14 horas, em frente à padaria de Boa Viagem. Vamos lutar pela nossa liberdade, pelo nosso direito de ir e vir, nosso direito de opinar e nosso direito de escolha. Eu digo direito de ir e vir porque aqui em Recife... E o direito, principalmente, de ser um conservador... Um conservador... Sem ter o nome de conservador associado a um genocida. A um genocida. Isso que eu acho pior. Agora, você tem princípios conservadores, eu tenho princípios conservadores. Veja, é diferente. Aí o cara diz, olha, ele é conservador, logo ele é diferente da gente. Logo ele tem que ser calado. É isso que eu tô vendo. Exatamente. Sabe? E assim, muita gente é um conservador quase que enrustido, de dizer assim, olha, para você ter ideia, eu até falei isso no podcast passado, a Constituição, qualquer ela é um denominador comum das ideias. Quando você chega no mundo árabe, por exemplo, você tem uma Constituição que obedece aos princípios culturais daquilo, sabe? Qualquer lugar é assim. Agora, você tem uma Constituição, não é que você tenha vergonha, ou seja, associado com genocídio. Mas sabe o que foi que aconteceu? O que eu acho, na minha impressão... Porque você é conservador, não. entendeu? Quando teve a Revolução, que teve um tempo de ditadura militar, que foi uma das mais brandas do mundo, se você analisar direitinho, e, inclusive, não teve guerra para eles entregarem o poder aos civis. Foi entregue gradativamente, de uma forma pacífica, né? Porque geralmente é uma guerra para você tirar um regime militar do poder, há uma revolução praticamente, a revolução civil, e aqui não teve nada disso. Mas depois que teve a revolução, que o governo passou a ser civil, eles conseguiram, de uma forma ou de outra, demonizar a palavra conservador. A pessoa tinha vergonha. Quando você dizia, você não podia dizer, se você dissesse eu sou de direita, era mesmo que você está dizendo eu sou torturador. Naquela época, você não podia dizer. Então, existia como... A pessoa tinha vergonha de dizer eu sou de direita, a pessoa não dizia eu sou conservador. Hoje não, hoje a pessoa diz com todas as letras. Apesar de estar sendo renegado, né? Está sendo chamado de fascista e de genocida porque é de direita. Porque eles não aceitam. Hoje eu li aqui numa das reportagens que mais uma vez a Carmen Lúcia, o PL entrou porque Lula chamou de novo numa das postagens Bolsonaro de genocida e ela disse que não tinha problema nenhum, que podia deixar a postagem. E, no entanto, Bolsonaro postou um áudio que é de um traficante. Esse áudio é original, que foi vazado até, parece que da Polícia Federal. Um traficante numa conversa dizendo que
Agora, na época de Bolsonaro, era muito difícil, mas na época do PT era bom, porque eles tinham um diálogo com o PT cabuloso. E todo mundo sabe que esse áudio é autêntico. Bolsonaro postou esse áudio na rede dele e mandaram tirar, ainda cobraram uma multa de R$5.000. Quer dizer, é 2 pesos e 2 medidas. Ele não pode postar um áudio legítimo e vai chamar Lula de ladrão para ver se você pode postar. Você não pode, você quando posta chamando Lula de ladrão, eles derrubam a postagem. Agora, chamar Bolsonaro de genocida, pode. A gente tá pertinho de acabar, João. Gostei muito da sua participação. Bom. Apesar de ter falado pouco. Falou pouco, foi direto ao ponto. Eu vejo o seguinte, sabe, Perazzo? A gente tem a Argentina pertinho da gente. A gente tem a Venezuela perto da gente. Outro dia a gente estava conversando com um empresário e ele disse que ninguém imagina a situação na Venezuela. É pior do que se pensa várias vezes. Eu fico imaginando que é isso. Ele disse né? que teve lá recentemente. E a Argentina, por exemplo, está com uma inflação de 70%. E no Brasil está com uma inflação de 11%, 10%. E o pessoal dizendo que aqui está se acabando tudo. Não é que esteja bom, mas nos Estados Unidos está em 9%. A Europa está perto da gente. Vai ser a menor inflação. Então, o que quer dizer é o seguinte, é que as coisas estão andando bem no Brasil. Né? E o presidente, que as pessoas dizem que o presidente é isso, é aquilo, o presidente está defendendo a liberdade do brasileiro. E isso é bom que se diga, porque é isso que acontece. A verdade é essa, não é outra. Ele nada faz contra a liberdade do brasileiro. E fazendo que a economia subir também, que geralmente, né? A liberdade é cerceada pelo executivo. Geralmente é pelo executivo, né? Pelos governos. Não, a gente não está vendo isso do presidente. Pelo contrário, o presidente está lutando pelo Brasil e é um patriota, é uma pessoa que quer, com todos os seus erros, seus acertos, isso não é, mas quer. Então, fazer. 7 de setembro significa, antes de mais nada, congregação nacional, porque a gente hoje não é micro-república por causa de Dom Pedro, está aí, um viva para Dom Pedro I. Engraçado é que até uma das poucas manifestações de Brizola que eu aplaudi foi quando ele se referia a Dom Pedro. Brava gente brasileira. Você é louco por Dom Pedro, né? A gente vê ele, os olhos brilham. Porque se não fosse... se a não gente fosse... ia ser uma América Central, eu sei. micropaís, sabe? Sem ter força, sem ter intercâmbio de mercadoria, sem ter unidade nacional, sem ter... sabe, ele manter esse território brasileiro foi uma maravilha. E tem um dado importante, é que o pessoal do Império Brasileiro que construiu o Brasil era um pessoal que tinha um nível próximo dos pais americanos. E pouca gente diz isso. Diz que o Bonifácio tinha um nível até maior. E a gente vê, às vezes, a gente falando do Brasil como se o Brasil não fosse nada e não prestasse. E o Brasil é uma grande nação. E a gente tem que trabalhar pela nossa terra, né? Pela nossa terra, defender a nossa terra. Então a gente não pode simplesmente deixar para lá. É defender a nossa economia também, porque o Brasil está deslanchando, o agro foi quem sustentou o Brasil aí nessa pandemia. O Brasil hoje está inserido entre os 10 melhores países economicamente na economia do mundo. Quer dizer, vai ser vai ter inflação menor que a dos Estados Unidos pela primeira vez, menor do que o Reino Unido e menor que a Alemanha. Você sabia disso? Pois é. E o PIB crescendo, né? Isso assim, para uma pessoa menos esclarecida, eu não sei nem o que é isso. Agora, quando você pensar em direita, pensa, olha, eu sou a favor. Pense nas pautas culturais. Com quem você se identifica culturalmente e religiosamente, por que não? Lógico, liberdade Sabe? de credo. Os caras querem dizer, não pode ser político e pastor mesmo. Pode, sabe por quê? E deve. Por quê? Porque as pessoas se organizam em torno da religião e de costumes culturais. Logo, eu tenho direito a ter representantes que expressam meu lado religioso e meu lado cultural. Eu entendo que a visão do mundo deve ser para cá, ó. É família, a gente defende a família como a base da sociedade, então, assim, a família. Você veja, quem é que defende as bases daquilo? Eu concordo com ideologia de gênero. Nossa. Eu não concordo. Nem eu. De jeito literalmente contra. Sabe, você pegar uma criança para dizer, olha, você
escolhe que não é o momento ainda. Não, e não existe sexo biológico existe. Você já pensou uma pessoa grávida, você não poder perguntar é menino ou menina, porque é menine. Você ainda você assassina a língua portuguesa. Essa linguagem neutra, eu acho assim a coisa mais ridícula que pode acontecer. Sou contra, e aí você vê, pô, com quem eu quero estar perto? Eu quero estar perto de quem pensa assim ou de quem vota assado. Então não vão só na onda, não. Procurem ver com quem vocês identificam suas verdades. Suas ideias, exatamente. Agora, quem fez também essa nós e eles, essa separação foi o ex-presidiário, no governo dele. Foi que era nós. E não é uma questão... Ele sempre falava eles eram os opositores. Nunca houve essa dicotomia entre nós e eles. Dulce, e outra coisa, quem está de um lado, quem pensa de um jeito, quem pensa do outro, a gente tem que pensar o seguinte, ó, isso aqui é uma terra que é de todo mundo. Se der errado, dá errado para todo mundo. A gente sabe que no direito, às vezes a gente fica pensando qual é o objeto do direito, a gente pensa que é o direito, não é a paz social, né? Então, se essa paz social não tiver, não está bom para ninguém. Então a gente não tem que ficar tomando partido, a gente tem que dizer o seguinte, ó, qual é o que é o certo? Qual é o que dá para a gente conciliar? Mas é isso aí, tomar partido. Não, tomar partido que eu digo... Você tem que tomar partido. Não, tomar partido que eu digo, deixa eu corrigir. Mas é isso que eu estou dizendo. Deixa eu corrigir. Tomar partido. Não, deixa eu corrigir. É tomar partido do seguinte, que eu estou dizendo assim, a pessoa vai para um canto porque acha que aquilo é certo e não consegue enxergar o que é correto. Então, o que é correto? É o direito, monitorando as coisas corretamente, não como está hoje, que se toma decisões para um lado, é tomar partido desse lado, toma decisões para um lado em detrimento do outro. Então, é preciso que todo mundo enxergue que se aqui estiver bem, vai estar bem para todo mundo. Nesse sentido, não tomar partido que eu digo é o seguinte, é você querer que a seu pensamento prevaleça a todo custo, erradamente, em detrimento do outro, sem ouvir, sem corrigir. Tem que ser algo que baseie-se no direito, né? Mas eu concordo plenamente com você. E a gente está vendo claramente uma perseguição. A gente está aqui tomando partido. Olha, sabe por que chegou nesse ponto? Porque a gente não tomou partido. Não tomou partido. Sim. Não, a gente deixou rolar, foi isso. Deixou rolar. Deixou rolar a alienação. A gente queria... Era futebol, novela. Os caras crescendo. E os caras crescendo. Aparelharam todas as instituições. Hoje a gente vê clara perseguição. Quem apoia o governo federal, o presidente da República, é perseguido. Os empresários são perseguidos. As plataformas de redes sociais conservadoras foram todas praticamente desmonetizadas, sem a menor explicação. Aquela, te atualizei, Débora, disse que até hoje não recebeu o porquê desmonetizar a plataforma dela, que é o sustento, o meio de vida. Isso ele fez com vários. Nós tivemos presos políticos e tem exilado, porque Alan dos Santos, ele persegue Alan dos Santos. Ele mandou a Interpol extraditar, mandar de volta Alan dos Santos, não tinha crime. A Interpol não mandou, ele foi desmoralizado. Qual é o crime que ele cometeu? Liberdade de opinar, de expressão? Ele é um jornalista. Não tinha crime. A Interpol não podia mandar o homem voltar para o Brasil extraditar, porque não tinha crime. Então é isso que está acontecendo no nosso país. Nós estamos reféns de um Supremo Tribunal que está ditando todas as regras do país. E isso tem que mudar, porque ninguém aguenta. Até o próprio presidente está sendo impedido de governar. Mas olha, isso foi uma estratégia mundial. Não foi aqui Brasil, não. Sabe, América Central foi o mundo, muito forte nisso. Sabe, de meio que, olha, vamos colocar pessoas nas Supremas Cortes que tem uma visão globalista. Ele, inclusive, falou... Porque, olha, isso não é preto. Isso é o que eu quiser que seja. E aí, por mais que o legislador, a Constituição, a voz do povo, as emendas constitucionais, os plebiscitos, os referendos digam é pra cá, não. Porque o legislador original disse uma interpretação, eu vou dizer que é isso, e não adianta plebiscito, não. Não adianta, ou seja, a gente vai ter que se impor como povo e dizer, olha, eu mando, eu quero, assim, e eu sou muito a favor dos plebiscitos, sabe, das primeiras eleições, sabe, na hora que a gente elege, por isso que eu disse, olha, eu vi uma negócio ontem que eu fiquei horrorizado, uma dona de cabaré,
fazendo uma propaganda eleitoral mostrando uma Assembleia Legislativa, ou sei lá o que. Todo mundo sabe que lá no meu cabaré tem ordem. Eu vou botar ordem nesse cabaré aqui. Sabe o que é isso? Isso é a ignorância, que nem podia ser um negócio desse. Mas assim, a ignorância extrapola tudo, né? Extrapola. Está onde a gente escolher pessoas. A gente tem que escolher legendas, partidos, sabe? O que é que esse partido quer? Como ele vota? Quem são essas pessoas? Porque uma mulher como essa, ela nem seria aceita primeiro num partido sério, para começar a história. Exatamente. Sim. Muito menos aí pega eu acho aquele que a pessoa... cara que tá tirando onda, que quer achar engraçadinho, que não sei o quê, se eleger em cima da coisa dessa. E a gente viu. Como votaram no JEG, né? Como voto de protesto no índio Juruna. Juruna era uma tragédia. Tiririca. Né? Que assim, nada contra ele, mas assim, se elegeu com base. E foi o mais agora votado essa eleição e carregou é para trazer outros, né? Também de tem isso, né? Essa eleição é para trazer outros. Essas pessoas como Tiririca trouxe outras pessoas. Trouxe milhares de pessoas atrás dele, carregou a legenda quase toda. Até seria lógico, mas assim, eu vou votar para trazer muitos, agora que sejam muitos conservadores ou progressistas. Sim, mas para você ver que os partidos não têm essa ideologia, porque colocaram o Tiririca justamente para puxar voto. Mas isso aí não é, isso é culpa de nós como sociedade. Talvez pelo partido não ter. Os partidos se organizam, né? Fazem movimento, fazem passeata, fazem o que aí é que eu digo, francos atiradores tem muito. Agora juntar esse pessoal todo, costurar e fazer um exército é diferente, entendeu? É isso que eu acho que realmente se... É preciso, porque nós somos um movimento, nós não somos um partido político. Nós somos um movimento que lutamos pela ética, contra a corrupção. Dulce, na eleição de 2018, tem uma coisa bem interessante. Lógico, precisa juntar de forma melhor, né? Mas a gente ia para um canto, distribuir um panfleto na eleição para eleger o presidente, e quando chegava lá, chegava um grupo que também estava com o mesmo intuito. Uma vez a gente foi para uma cidade aqui próxima, distribuir um panfleto. Quando a gente chegou lá, tinha um grupo lutando lá e falando e defendendo, querendo eleger o presidente. Então, a sinergia é muito grande. Isso existe. Isso é muito bom. O Brasil mudou nesse sentido. Precisa é que se una mais. Muito. Que mais gente chega que faça isso que você está dizendo. Tem muita gente politizada. As pessoas se politizaram. Porque tinha gente que fazia assim, eu tenho horror à política. Eu não queria nem saber. Mas hoje todo mundo sabe. Hoje você sabe o nome dos 11 ministros. Quem é que sabia? E só uma coisa, viu? Antigamente. Quando eu falei agora em franco atirador e exército, isso é uma figura de linguagem, por favor. É, figurativo. É figurativo. A gente está falando um exército. Se não, porque por conta. Assim, uma figura de linguagem, de pessoas, componentes. E não para matar ninguém. Pelo amor de Deus, isso é só uma figura de linguagem. O empresário, só porque colocou na conta privada do WhatsApp. Eu preferia 1000 vezes um golpe militar à volta do PT, conspiração contra a democracia. Pelo amor de Deus. Isso não configurou absolutamente nenhuma ameaça à democracia, nem nenhum golpe antidemocrático. Isso até pouco tempo, viu? No Brasil era impensado isso, né? Era impensável. É impensável que isso fosse... Mas é o seguinte, eu me lembro, tem uma linha muito forte dizendo assim, olha, hoje em dia, muitos jornalistas, ao invés de exprimir a verdade central da opinião do cara, você alega a figura de linguagem para poder militar em cima de uma figura de linguagem. E na maioria das vezes, sabe o que está fazendo e quer fazer aquilo. Porque ele está vendo os fatos, ele está vendo. É como o Rodrigo Pacheco, mais uma vez, ele está vendo, ele sabe que aquilo está errado. Ele sabe que ele poderia fazer alguma coisa, que ele deveria, não é que poderia, que ele deveria fazer. Ele deveria, porque afinal de contas... Mas chega para ele lá e ele diz, ele, tá tudo bem. Entre aspas, é um representante do povo, ele é um parlamentar. Função e só cabe ao Senado. Mas aí, mais uma vez, cercear esse somos absurdo. nós, a gente tem que botar senador que seja da nossa linha. Pois é. Porque quando está da nossa linha... Mas o problema é que... Aí consegue-se ter uma unidade para ser... para escutar ministro, para chamar ministro para ser escutado. E ouvir o clamor do povo. Para dar um voto de confiança ou desconfiança em cima do ministro. E para isso a gente não pode ter senadores avulsos que têm a minha própria opinião. Não, eu quero escolher um grupo, é partido, é grupo. É isso que eu estou...
querendo muito botar na cabeça das pessoas. Agora, o que mais me horrorizou, deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu assisti ontem um programa da Jovem Pan, que chama-se Manhã, era pela manhã. E quando eu ouvi falar na Jovem Pan que um dos fundamentos de periculosidade dos empresários foi um dos empresários que é dono até do supermercado no Rio de Janeiro, ele ia distribuir bandeirinhas verde e amarelo no dia 7 de setembro. Acredite se quiser. Um dos fundamentos de periculosidade. Imagine que crime que ele ia cometer. Distribuir bandeirinhas. Ia comprar, eu acho que, milhares de bandeiras para distribuir no 7 de setembro. Olha, se você gostou do podcast, você tem a obrigação moral de compartilhar. Compartilhe, porque assim, você viu, gostou, acha que isso deve ser falado, então compartilhe. Compartilhe, compartilhe, compartilhe. Recado 2. Se inscreva no canal, toque no sininho, aquela velha história de sempre. Compartilhe o que vocês puderem. E vocês, eu queria só dar o recado final. Para quem é do movimento cidadão, como vocês, onde acham vocês, eu já vi que é no Instagram, Movimento Cidadão, tá aqui na tela, eu acho que vai mostrar. Quem quiser saber exatamente onde encontrar vocês, vai ser aonde? Na Padaria Boa Viagem? Em frente à Padaria de Boa Viagem, nós vamos estar no trio, tem faixa Movimento Cidadão, e o trio chama-se Absoluto. Tá. Tem gente que vai depois querer falar com vocês, que no dia vai encontrar tal, mas depois eu acho que as pessoas vão querer trocar palavras, ideias, né? Sabe? Vão 6 trios. 6 trios. 6 trios, Vai ser grande. Vamos lá, vamos defender o nosso país, vamos lutar por liberdade de expressão, de escolha, de ir e vir, de questionamento. Porque nós temos que defender o nosso direito, o nosso Estado Democrático de Direito, que está sendo vilipendiado. E não pelo presidente da República, como está sendo divulgado lá fora. Por um Supremo Tribunal que está fazendo as vezes do Executivo e do Legislativo também. Está, inclusive, extrapolando da sua competência e não é de hoje, já faz algum tempo. Tá bom, minha gente. A gente já até passou um tempinho aqui. Um grande abraço para todos que estão nos assistindo. Muito prazer Mesma forma. em recebê-los aqui. Parabéns. E tomara que o movimento cidadão consiga encontrar as suas tantas almas gêmeas e que as pessoas vão lá e depois se comuniquem, entrem em grupos, participem, troquem ideias, se organizem, porque a ideia é essa, a gente tem que deixar de ser um solitário para ser um grupo e agir conforme, pelo menos, grupo sempre vai ter diferença, mas assim, eu me pareço mais ou eu não tenho nada a ver. Quando você, eu me pareço mais, aí dá para juntar pessoas e fazer uma organização. Prazer, e vocês que estão em casa, até a próxima, até o próximo podcast.